Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Se vocês querem que a gente dê aquela continuidadezinha aqui, se anotaram alguma coisa aí, de repente, né, ficou alguma pergunta na mente, ou alguma exposição que eu fiz, alguma abordagem, de repente não ficou assim tão claro, ou vocês querem que de repente a gente acrescente mais alguma coisa, aproveite aí o início agora. Tá tudo tranquilo, tudo certo? Posso seguir então? Vamos lá. Se, não estou falando que vai cair, né? Mas se na prova, lá mais ou menos assim na questão 2 ou 3, caiu uma pergunta assim: o Evangelho de Mateus, ele foi direcionado aqui, a quem? Qual é o tema do Evangelho de Mateus? Quando foi escrito? Quem é o autor? Será que vocês vão conseguir responder na prova? Vai que tem uma prova não, né? Prova não, né? Avaliação, né? Prova a gente já tem muito na vida, né? Então vai que no final da matéria tem uma avaliação, e aí de 10 questões, eu não estou falando que vai ter, mas quem sabe, né? E lá na terceira questão tem essa pergunta: o que vocês responderiam assim, essas perguntas? O que ficou na mente de vocês a respeito do Evangelho de Mateus? O que chamou mais atenção? O que grudou na memória aí? O que trouxe de repente assim um entendimento que não tinha até então? Se vocês puderem, quiserem falar, fiquem à vontade. Um de cada vez, todo mundo junto assim dá confusão. As profecias, né, as profecias a qual ele declarou, que foram muito próximas, né, à condenação e crucificação, né, de Jesus Cristo, né, as 19, né, que você falou, né, que foram 19 profecias, né, em 24 horas. Nas últimas 24 horas da... Ele estava assim, né, no entendimento humano, um homem que era uma pessoa que lidava com o suborno, era entregue ao suborno, e ter essa conversão, e a ponto de ter essa revelação, foi muita entrega, né? Boa memória, hein, Varão? Nem eu lembrava exatamente, mas é 19 Mateus, né? Ele traz 19 das 29. Então tem 29 profecias a respeito, acerca das últimas 24 horas de Jesus. Olha a precisão, né, que a Bíblia traz sobre todos os detalhes, né? E dessas 29, né, que aí os outros, Marcos, o João, o Lucas vai trazer, o Mateus ele aborda as 19. Que já são muitas, né? Aqui a gente já daria para ficar impressionado de como Deus, ele já veio, desde séculos e séculos passados, né? Ou até milênios, se a gente pegar de repente lá Gênesis, Êxodo, esses aí que foram escritos 1500 anos antes de Cristo, olha só, Deus já vem falando a respeito de Jesus e os detalhes 1500 anos, ou até mais antes. Como isso é preciso e como se cumpre detalhadamente com exatidão, né? Não é aquela profecia de probabilidade, né? Diga. Intercalando num tempo menor, quando chega em Mateus, aquela engrenagem de precisão, isso, curto tempo, sabe? Isso. É interessante isso, né, amados? Quando nós vamos estudando a Bíblia Sagrada, nós vamos percebendo um Deus que ele de fato conduz a história, e que o mundo, né, a história humana, ela não está assim a encargo dos seres humanos. Esse mundo não está como um barco à deriva, né? Pelo contrário, Deus está nos bastidores que nós não conseguimos explicar, porque ao mesmo tempo que ele responsabiliza o homem pelos seus atos, o homem tem o seu livre-arbítrio, mas apesar de tudo isso, Deus consegue conduzir as histórias para os seus propósitos.
para a finalidade que ele estabeleceu desde sempre. Essa soberania de Deus, isso confunde a nossa mente. Aliás, não é que confunde a nossa mente, é impossível, na nossa limitação humana, entender como que se dá essa harmonização da soberania de Deus, ou seja, a vontade de Deus, ela é feita. Não é que ela será, ela é feita. Segundo aquilo que ele propôs, né? Só não é feita de uma maneira geral, né? Essa maneira que a gente ora a Deus, né? Porque Jesus nos ensinou, em Mateus, capítulo de número 6, orarmos da seguinte forma: Senhor, venha o teu reino. Então, esse pedido que Jesus nos ensinou, né, para fazermos nas orações, venha o teu reino, é esse desejo de fato de que o domínio de Deus venha sobre a vida de todos, seja estabelecido na terra. Esse é o entendimento da oração do Pai Nosso, essa expressão, venha o teu reino, não a nós. Né? A gente já discutiu isso, né? A nós já veio, então esse reino de Deus em nós, ele já é uma realidade, Deus domina sobre nós. Deus, desculpa, não usar o termo domina não, Deus governa, reina sobre nossas vidas, teoricamente. Essa é a proposta, né? E aí o que acontece? Então esse desejo a gente tem que ter também sobre toda a terra. Então venha o teu reino. Esse reino que será estabelecido lá no finalzinho da história humana, né? Alguns entendem que é um reino de 1000 anos, literalmente 1000 anos, onde a vontade de Cristo será feita, executada na terra. Ele regerá as nações com vara de ferro, tem essa expressão, né? Isaías fala, né, que o seu reino será estabelecido, né? Não há outro reino igual a ele, né? Exato, Isaías está se referindo justamente ao final dos tempos. Aquilo que o Apocalipse mostra é justamente essa profecia de Isaías, né? Vai ser estabelecido. O reino de Cristo, ele vai ser implantado sobre a terra nesse período, de uma forma geral. Não vai ser destruído, né? Eu falo que não vai ser destruído. Um reino que não terá fim, né? Exemplificado na profecia de Daniel, na estátua, onde a pedra, né, que atinge lá a estátua no pé, e um reino que se espalha por toda a terra e ele não terá fim. Essa expressão, regerá as nações com vara de ferro, uns até pensam que Jesus, né, vai estar pessoalmente na terra, na sua vinda, e ele vai obrigar as pessoas a estar obedecendo ele. Penso que o entendimento não deve ser exatamente esse. A expressão vara de ferro é que ele vai governar de uma maneira inquebrantável, de uma maneira que, lógico que todos vão obedecê-lo, a sua autoridade, a sua presença, esse Deus poderoso, triunfante, que veio e esmagou os seus inimigos, ele estará na terra. Mas a Bíblia também diz que nesse tempo haverá alguns que se rebelarão, né? Mas isso é lá no finalzinho e também é um pequeno grupo em relação a toda a terra. Mas o que eu quero dizer é que o Mateus, ele já traz essa perspectiva. Tanto é que ele não diz reino de Deus, né? Reino dos céus. Ou seja, como, e a oração, olha como tudo se encaixa, como tudo é harmonioso, né? Na oração que Jesus ensina, e esse conceito todo. Aliás, esse conceito todo é tirado de fato do que Jesus ensina, né? Nem pode ser diferente. E aí Jesus diz, né? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então no céu é feita. Então esse reino estabelecido no céu, ou essa realidade do reino dos céus, o governo absoluto, que todas as criaturas celestiais se sujeitam a Deus, não só pelo fato de o seu poder estar manifestado, mas é que esse Deus, ele conquista as suas criaturas pela beleza da sua santidade, da sua natureza. Não apenas se encurvam diante do seu poder, mas diante da santidade de Deus, diante dessa característica que Deus é, amor, que é o que constrange. Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas penso eu, entendo, né, daquilo que eu estudo da Bíblia, que o governo de Deus, seja no céu, os seres celestiais, ou seja, diante de nós, os resgatados por Cristo, não deve se dar pelo temor do poder assustador de Deus, e sim por esse Deus perfeito, todo-poderoso. Ele nos conquista não por essas características, e sim pelo quem ele é na sua essência, que é amor.
Tanto é que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulos de número 5, versos 14, alguma coisa assim, se vocês puderem me ajudar na referência, eu acho... Não, esse que eu quero pegar aqui não, do 13 é do amor. Eu acho que capítulo 5, capítulos, primeiro vamos conferir, depois anote para não estar errado. Eu estou buscando na memória aqui. Capítulo 5 de 2 Coríntios, eu acho que é verso 14, 15 e 16, perdão. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos, né, aqueles que vivem não vivem mais para si, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. É esse texto mesmo? É isso mesmo. É? Coisa boa. Devo ter comido uma palavrinha ou outra aí, mas a ideia é essa, o amor de... Então tá bom, tá vendo só? Um ponto para mim, hein? Então já... Vamos me avaliando aí, se eu passo de ano. Vai que tem uma prova no final e alguém te manda ali. Vai que na questão 5 tem lá perguntando isso, né, Willis? Então, olha só, o amor de Cristo nos constrange. O que é que nos constrange? É o seu poder? A sua grandeza? Não, Paulo diz, é o amor que nos constrange. É o poder maior que Deus decidiu usar para conduzir a humanidade nesse sentido de conquistar a humanidade. Porque se fosse pelo poder era facinho. Era Deus dar um estalo. Vocês estão lembrando do Thanos, né? Não, deixa eu falar, é bobagem. Quem não assiste a Marvel aí, tá vendo só? Deixa eu tomar um gole d'água ali. É que no estalo de dedos lá, o personagem lá, ele... Enfim, deixa essa bobagem pra lá. Mas no estalar de dedos, se Deus quisesse... De vez em quando a gente tá... Comecei bem, né, mãe? Comecei tão bem, né? No espírito, tudo orando e tal, né? Com alegria no coração. Mas vamos lá. Deus, se Ele quisesse, Ele pode fazer isso. Numa ordem da sua palavra, Ele tem poder para que todos os seres humanos, todos os demônios se curvassem diante dEle, dobrassem os joelhos. Que vai acontecer isso, inclusive, em certo momento da história, lá no final, mas para um juízo, né? É uma questão. Só que Deus está no processo de resgate do ser humano. Porque na palavra Ele criou. Exato, não lhe custa nada. O poder Ele tem de sobra. Para que se Ele quisesse, num pensamento, numa palavra, né? Figuradamente, no estado lá de dedos, Ele faria que todos se curvassem diante dele. Mas não é assim que Deus conduz a humanidade. Quando Ele cria a humanidade, se Ele quisesse que isso fosse feito, os seres humanos o obedecessem, sem ter nenhuma opção de não obedecer, Ele criaria robôs, né? Máquinas, pessoas que não tivessem essa capacidade de decidir. Era fácil, Deus não teria esse problema todo que tem. Não teria essa dor de cabeça que tem com a gente, com a humanidade. Ele faria isso, mas Deus escolheu uma criação relacional. Deus escolheu criar seres humanos que fossem relacionais, que se relacionassem através do amor. E aí foi o risco que Deus correu com a gente, quando Ele propôs isso. Porque aquele que propõe uma relação de amor, corre o risco de não ser amado. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 3 e 17 ou 18, eu acho que é 17, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Para haver amor tem que haver liberdade. E quando há liberdade, há o risco de não ser amado. Mas Deus é amor. E Ele ama independente de nós. E o amor de Cristo, que Paulo disse, é o que nos constrange. Olha que coisa interessante. E aí o reino dos céus, que o Mateus ele destaca tanto, né, esse Messias que vem, ele vem justamente não como aquele que veio para esmagar os seus inimigos, e sim aquele que veio para dar sua vida em favor dos seus inimigos, em resgate de muitos. Esse Messias, esse rei que veio para reinar no coração dos seres humanos, não para vencer Roma, não para implantar um reino como Davi fez fisicamente, e sim no coração dos homens, veio para reinar, não é? Se Pentecostais tivesse vindo hoje, ia falar glória a Deus. Vamos lá, então esse aí é mais um acréscimo, tá? Sobre Mateus. Mas enfim, se vocês ainda quiserem, foi a partir da pontuação do comentário do Pezão, né, que eu desenrolei esse rolo aqui. Então tá tranquilo, esse Evangelho de Mateus, assim, deu para absorver essa ideia, essa mensagem que ele traz? Eu anotei que foi 93 citações. Das profecias, né? Citações, sim. 19 cumpriram o que ele falou.
Sim, 19 das 29, né? A 29, foram 29 profecias. Eu anotei aqui 93 citações. Não sei se é da... É que assim, deixa eu ver, é porque às vezes eu atropelei muito falando números e tal. Mateus, ele faz, em todo o evangelho dele, 93 citações dessas profecias do Antigo Testamento. 93, olha só. Durante todo o seu evangelho, ele faz 93 citações das profecias do Antigo Testamento que diz respeito a Jesus, o Messias, né? Nas últimas 24 horas da vida de Jesus, que ele faz um relato de 3 anos da vida de Jesus. Melhor dizendo, 3 anos não, dos 33 anos, né? Desde que nasce até a crucificação. Então, só para a gente não confundir, às vezes os números assim, se eu não explicar bem, dá confusão mesmo. Então, no Evangelho de Mateus, tem 93 citações das profecias do Antigo Testamento se cumprindo de Jesus. Isso, na última 24 horas, o Antigo Testamento tem 29 profecias a respeito de Jesus, nas suas últimas 24 horas de vida. Dessas 29, Mateus cita 19. Agora ficou mais claro assim? Tranquilo? Tudo bem? Sim. Tá, então só para a gente entender os números, né? Os números às vezes confundem mesmo. Minha cabeça, então, com o número não lida muito bem, não. Bora entrar no Evangelho segundo Marcos? Vamos lá? Então, se vocês quiserem deixar aberto aí, Evangelho segundo Marcos. Acostumem-se com essa frase, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, né? Ou seja, segundo o relato deles, tá? Isso está mais próximo ali do começo, né? Dos escritos quando organizaram, né? Então, esses títulos não foram os próprios escritores que davam ao Evangelho. Estou escrevendo, Marcos escrevendo aqui, vou colocar, né? Evangelho segundo Marcos, né? Não foram eles que fizeram isso, foram os organizadores que falaram, o autor é Marcos, então vamos colocar segundo Marcos, segundo Mateus, tá? Então vamos lá. O autor é o próprio Marcos, como eu falei, é o João Marcos, o nome dele é João Marcos, hein? Tá bom? Vamos ver no seu livro, ele aparece lá, é interessante isso, né? Ele aparece lá, no capítulo 14, vamos lá, Marcos 14, para falar da autoria, tá? Marcos 14, versículos 12 ao 16, olha que coisa interessante, Marcos 14, versículos 12 ao 16, bora lá. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. Olha o que Jesus, que coisa curiosa, né? Mas você entra numa cidade, se era costume as pessoas levarem um cântaro de água, né, um vaso, né, que diz, né, de água, como que ia saber que esse era esse? E seguir qual? Sabe por que Jesus deu esse sinal? Porque os homens não faziam isso. Isso era tarefa das mulheres. Lembra da mulher samaritana? Ou as mulheres quando iam no poço pegar água? Então isso era atividade das mulheres. Né? Eu estou agora no 13, né? No 13, do 12 a 16, mas eu estou no 13. Só dei uma pausazinha aqui para explicar essa curiosidade. Então, não era tarefa comum dos homens. Então, é por isso seria um sinal. Opa, um homem levando um cântaro, então é ele. Né? De fato, seguiram. Verso 14. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Esse dono da casa é o pai de Marcos. Tá? Daqui a pouco a gente, né, vai chegar lá. Esse jovem que leva o cântaro é o Marcos, é o João Marcos. E o pai dele, que é o dono da casa, né, que Jesus vai lá e fala para ele que onde está o aposento que possivelmente Jesus já tinha combinado, já tinha falado com o pai de Marcos que ia precisar lá do cômodo, né, do cenáculo, cenáculo mobiliado. Lembra de algum termo que fala de cenáculo? Não. Os pentecostais têm que lembrar. Onde desceu o Espírito Santo, Atos 2, né? Estavam reunidos no cenáculo.
Tá? O que é um cenáculo? Às vezes as pessoas pensam, principalmente por esse texto de Atos capítulo 2, que os irmãos estavam lá cultuando a Deus, orando e tal, o Espírito Santo veio, né? Naquela impetuosidade lá, no cenáculo. Aí eles pensam, é um templo, né? Uma igreja, alguma coisa desse tipo. Não. O que é um cenáculo? É um espaço onde cabe 100 pessoas, é por isso que é cenáculo. E estava lotadinho lá, tinha quase 120 pessoas, o texto diz, né? Estava lotadinho lá, cabia 100, estava super lotação. Enfim, só para trazer esses detalhes, essas curiosidades mais culturais, tá? Verso de 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-o ali, a Páscoa, né? E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Vamos pular para o verso 51. Dá esse salto aí, o verso 51. Aqui já está falando de quando Jesus é preso, tá? Então aqui é a última semana, né? A última Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos, e aí segue depois a crucificação e tal. E aí no verso 51, ó, e um jovem o seguiu, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Olha que coisa curiosa, quando Jesus estava sendo levado, né, preso, um jovem seguiu Jesus aí sendo preso. Os soldados viram que tinha alguém seguindo e ele estava enrolado num lençol. Que coisa curiosa, né? Rapaz. Esse jovem. E aí foram pegar ele, prender ele, pegaram só o lençol e ele, ó, fugiu nu. Então, os comentaristas, os estudiosos, eles dizem que esses dois relatos dizem respeito ao próprio Marcos. Ele mesmo relata, né, a sua participação na história. A gente lembra de um autor, até para fazer um paralelo, né? Como isso não é uma coisa tão estranha assim, ou seja, a pessoa está escrevendo a história e ela se inclui na história. Em Atos, por exemplo, Lucas faz isso direto, só que ele não põe o nome dele, como Marcos não põe aqui, né? Mas é entendido, nós fomos, nós... Então Lucas, ele sempre se coloca porque ele estava participando ali, ele, Paulo, né? Então nós subimos... Terceira pessoa. Exato, a terceira pessoa. E assim, a gente tem um autor muito famoso para quem gosta de filme de terror, tá? Então, né? E para quem assim também já é de uma estradinha longa, né? Tipo assim, pelo menos 40 anos para cima, para baixo não vai lembrar não. Dos filmes de Alfred Hitchcock, né? Não conhece, não é porque não gosta de filme de terror, mas quem gosta... Hã? Ah, tá, é por causa da idade, não é por causa do gosto, né? Mas para quem gosta, né, desse gênero, é talvez o maior autor, né, desses filmes nessa categoria, Alfred Hitchcock. E ele aparecia na cena, não sei se vocês lembram, não sei se vocês sabem dessa informação. As cenas, né, ele aparecia lá assim, mas aparecia de uma forma bem sutil mesmo. Então é interessante aqui fazer esse paralelo que o Marcos, ele aparece dessa forma sutil, tá? Então João Marcos é o autor. Então, só para falar do autor, a gente falou de tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu anotei um negócio mais para frente, porque se eu não anotei, tem outra informação bem interessante. E aparece pelado. Apareceu pelado, ainda bem que ele só descreveu, né, meu irmão? Não desenhou. Atos, só uma curiosidade, eu não anotei aqui, mas eu estou me lembrando que tem uma informação interessante sobre Marcos em Atos, só que é em Atos, tá? Capítulo 12. É bem interessante, porque aqui em Atos, capítulo 12, quando Pedro é preso lá, né? Não sei se vocês lembram dessa ocasião. Pedro, ele é preso e depois ele é liberto ali, né? Pela intervenção angelical, Deus envia os anjos e tal, aquele milagre todo acontece, as prisões se abrem. Fuga de Pedro, um milagre, né? Isso, ele vai ali saindo de uma forma miraculosa, né? Isso, exatamente. Eu quero ir direto aqui no versículo, tá? Para a gente ganhar tempo. E aí, que acontece? Só para narrar esse pano de fundo, né? Então ele sai da prisão e ele vai na casa dos irmãos que estão orando por ele. Vocês lembram, né? Tinha lá um pessoal orando por Pedro, né? Essa casa que estavam orando era a casa da mãe de João Marcos. Qual versículo? Vamos lá, direto no 12. 12 e 12. A Maria Salomé. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então olha que coisa interessante. A casa de Marcos, isso aqui a gente está falando o quê? Ó, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo,
né? A igreja está caminhando, e a casa de João Marcos, onde Jesus celebrou a ceia, lá a última ceia, ela tornou-se aí um espaço, uma igreja, né? Não vou dizer igreja desses moldes, mas os irmãos se reuniam, tá? Então olha que coisa curiosa, né? Hoje de hoje é como se fosse uma célula, né? Exato, a gente fala célula, mas as igrejas, elas eram de fato, né? Não existia célula, era o corpo mesmo. Ah, eu falando do dia de hoje. Não, sim, eu só estou dizendo assim, porque hoje a gente exato, é porque hoje a gente tem a célula como extensão de uma igreja, né? Nesse tempo, não, a célula era a própria igreja, né? Como nós falamos hoje de célula, era a própria igreja, nas casas. Isso foi por 300 anos da história da igreja. Não tinha templo, era nas casas. Exato, 300 anos a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, não levantaram um tijolozinho sequer para falar isso é a igreja, né? Então, 300 anos a igreja ela existiu, ela se relacionou nesse relacionamento nos espaços mesmo assim, de casa, de praças, né? Um negócio mais orgânico nesse sentido aí, tá? Engraçado, né? Esse vídeo, eu leio a Bíblia. Eu nunca tinha reparado nisso. Passa batido, né? Porque a gente não tem essa informação, né? O texto não traz a informação direta, né? Ah, Maria, casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, a gente não liga, está em outro livro, um outro momento histórico, a gente vai ligar, a gente não faz. É por isso que o estudo pretende fazer isso, né? Ligar as coisas, né? Você construir, lendo. A leitura, assim, devocional, essa corrida, não nos dá essa possibilidade de trazer essa... Porque não é uma construção, o estudo é uma construção. É por isso que a gente vai ligando as coisas, vai refletindo, aí vai fazendo mais sentido, né? O estudo é a proposta de montar o quebra-cabeça. A leitura, essa leitura que a gente faz normalmente, eu pego uma peça do quebra-cabeça, aí, nossa, aqui não faz muito sentido, não tem uma informação completa, eu só tenho uma parte da informação. Aí eu coloco aqui a peça diante do quebra-cabeça, aí a gente tem a visão completa, panorâmica, né? Olha o benefício do estudo, é coisa boa demais, por isso que eu gosto, tanto de aprender quanto de ensinar, que a gente percebe como a gente tem uma visão muito mais completa, né, das coisas. Mas vamos lá, só essa me veio aqui na memória e achei interessante passar para vocês. Estou falando do autor ainda, né? Vamos para o tema. Qual é o tema de Marcos? Vocês lembram o tema de Mateus, não? Qual é o tema de Mateus? Vocês conseguem recordar? Jesus, o Messias e Rei, de Mateus. De Mateus é Jesus sendo o Messias e Rei. Aqui de Marcos, Jesus, o Filho Servo. O Filho Servo. Né? Quem comprou já meu livrinho, aí meu livro de bolso, sabe que eu abordo a liderança como Jesus, o Messias e Rei. O tema é esse. Jesus, Messias e Rei. De Marcos, Jesus, o Filho Servo. Pode colocar hífen, tá? Filho, o Filho Servo, isso. Pode colocar um hífen assim, para ligar. Filho, hífen, servo. Filho Servo, né? Aquele que serve. Qual é a data que foi escrito aproximadamente esse evangelho? Lembrando que esse foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Tá? Essa informação eu acho interessante também. O primeiro dos evangelhos a ser escrito foi o de Marcos. Então aí não tem uma precisão, né? O ano foi X, não, mas entre o ano 55 e 65, tá? Nessa janela de 10 anos é que os estudiosos entendem que foi escrito entre os anos 55 e 65. Então, autor, tema e data. Qual é o público-alvo? Mateus tinha um público-alvo, ele queria alcançar quem de Mateus? Judeus. Os judeus, né? Marcos tem outro público-alvo. Quem que Marcos quer alcançar com esse relato, com a história que ele conta de Jesus? Os romanos. Tá? Quer alcançar os romanos. Então esse é o público de Mateus. E aí a gente precisa lembrar sempre, né, que cada um tem uma característica diferente, traz informações diferentes, porque para o público que eles estão levando a mensagem, tem que fazer sentido, é importante algumas informações. É por isso que Marcos aqui não vai se preocupar em nada, em trazer aqui a genealogia de Jesus. Como Mateus, né, começa lá, né? Esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, traz lá. Primeiros versículos. Aqui não, ó.
capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha como ele vai direto aqui, não se preocupe com genealogia. Por quê? Para os romanos, isso não era importante, não fazia sentido, não fazia parte da cultura deles. O negócio de genealogia, né? Não é interessante, não é importante. Então ele tem um público alvos romanos. Agora deixa, antes que eu continue aqui, falando a respeito de algumas características, quem eram os romanos na época de Jesus? Eram aqueles que dominavam o mundo, eram os poderosos, né? Aqueles que tinham poder no mundo, era o Império Romano. Os romanos eram de fato aqueles que eram cidadãos legítimos, os que tinham direito, né? Direito de passar por um processo de julgamento, direito, enfim, os direitos naquele mundo conhecido na época eram dos romanos. Eles sim eram os cidadãos. O resto, aliás, só para te trazer outro dado bem importante, eu acho, né, que é importante para compreender tudo isso, essa realidade, a população mundial daquela época, 75% da população mundial eram de escravos. Só 25 eram livres. E desses 25 livres, não quer dizer que eles tinham todos os direitos, não. Né? Quem tinha os direitos eram os romanos, ou aqueles que tinham dinheiro suficiente para comprar os direitos de cidadania. Então imagine hoje, vamos supor que hoje a população mundial é de 8 bilhões, aproximadamente, né? 8 bilhões de pessoas, população do mundo. Vamos imaginar que, porque se eu não arredondar, eu sou ruim de conta, vocês já sabem disso, né? Não foi declarado. Isso é pecado confessado meu. Não consigo fazer outra conta se não for 2 mais 2. 2 mais 2 eu sei que é 4. Fugiu disso, me complico todo. Então vamos arredondar aqui. Vamos supor que hoje nós teríamos 10 bilhões, nós temos 8 bilhões da população mundial, mas teríamos 10 bilhões. 7,5 bilhões de pessoas seriam de escravos. Só 2 bilhões e meio seriam de livres, para tentar fazer essa comparação. Desses 2 bilhões e meio, agora não vou precisar não, mas vamos colocar aqui que 10% seriam cidadãos romanos, que teriam direito. Olha só, mano. Então eles eram o poder sobre a grande maioria. Era potência, tipo como se fosse um poder político, é isso? Político, militar. Eles chegavam, quem que dominava Jerusalém, Israel? Eram os romanos, eles que mandavam. Israel pagava imposto para os romanos. Eles que de fato, eles estabeleceram a paz no mundo pela espada, contradição, né? Usaram a violência para estabelecer a paz, porque de fato havia as guerras, havia esse perigo de você viajar de um país para o outro, porque tinha muitos ladrões. Agora olha que coisa interessante. Muitos ladrões, por isso tem aquelas parábolas, né? Só à beira do caminho e tal. Eles construíram as estradas, você não tinha isso. Então, na verdade, os romanos eles trouxeram uma grande contribuição para a estrutura social humana. Isso favoreceu o evangelho, por exemplo, na evangelização. Porque se você não tivesse essas estradas, dificilmente ia conseguir fazer o que Paulo fez, viajar pelo mundo afora. E com segurança, né? Porque... Eu notei que os romanos contribuíram com a estrada. Exato, uma das maiores contribuições, né? E isso favorecia, por exemplo, estavam lá em Roma, lá em cima na bota, lá na Itáliazinha, né? Lá em cima. Houvesse qualquer coisa aqui na Ásia Menor, eles teriam facilidade para chegar através das estradas, né? Então é por isso que eles tinham esse controle, né? Os exércitos deles, vários soldados eram os mais preparados, uma coisa absurda um soldado romano. O que ele era treinado para defender assim um perímetro, é uma coisa absurda. Então assim, o exército que mandava, né? Então poder político, poder religioso não, porque eles davam essa liberdade religiosa. Tanto é que em Jerusalém você vê a liberdade religiosa. Eles permitiam ainda que tinha um tribunal religioso, que a Bíblia chama de sinédrio. As questões religiosas eles não se metiam. Tanto é que quando foi para Herodes, lá para Pilatos, as questões religiosas, falou, opa, isso aqui não, vocês resolvem entre vocês aí, né? E tal. Enfim, aí impressionaram depois que o Herodes lá, o Pilatos, né? Pilatos que foi lá, mas pressionado, porque ele falou, não vamos meter esse negócio não. Tanto é que no final deu um jeito lá, lavou as suas mãos, foi vocês que não tem nada a ver com isso. Situação. Enfim, só para trazer esse pano de fundo político, religioso, né, cultural,
da época. Mas a informação principal que eu quero que vocês fiquem na memória é essa. Os romanos eram os poderosos. E olha que coisa interessante. O tema do Marcos é Jesus, o Filho Servo. Então, apresentar para aqueles que mandavam no mundo, que tinham poder, que não se sujeitava a ninguém, um Deus, um Senhor que serve. Estão percebendo a contradição, amados? Como o Evangelho vem para confrontar, para desfazer as estruturas humanas de poder? Poder humano, né? Então o Evangelho ele vem de fato para desconstruir as estruturas humanas de poder, né? Principalmente de poder. Fala, André, mas isso tem a ver hoje? Tem tudo a ver, amados. Nós vivemos em relações de poder, sejam eles políticos, sejam eles militares, sejam eles culturais, sejam eles sociais. As nossas relações são de poder, não só nesse âmbito, mas dentro de casa, por exemplo. Nós não exercemos poder uns sobre os outros, né? Os homens não querem exercer poder sobre as mulheres, oprimindo, sobre as crianças, de alguma maneira os adultos, por opressão também. Olha só que coisa horrível. Aí a gente é sempre nessa luta de poder. O ser humano, desde o pecado, é a luta do poder. O ser humano, o homem sempre prevaleceu, né? Nessa relação. Hoje que eu digo assim, de 1960 para cá, na revolução sexual, nessa revolução do feminismo, aí as mulheres estão querendo inverter isso, dominar os homens de outras formas. Elas dominavam de outras maneiras, pela manipulação, né? Outras tinham... Falavam que era submissa, mas não tão submissa. Não era. Algumas mulheres, elas descobriam o poder que tinham da manipulação, principalmente pelo sexo. Amados, a gente é adulto, dá para falar essas coisas, né? Essas horas dá para falar, né? Então, assim, eu vou usar uma expressão, não vou usar a expressão porque talvez não vão pensar que é muito chulo, né? Mas muitas mulheres mudaram o rumo da história por... não sei agora, meu Deus do céu. É porque depois vai para as redes sociais aí, né? Pelo sexo, sabe? Por se entregarem àquele homem específico, elas conseguiam manipular e mudar o rumo da história. Muitas mulheres fizeram isso. Está registrado nas histórias, amados, nos compêndios, aí, nos livros de história, né? Alguns deles. Né? Seduziu, né? Exato. Então, biblicamente nós temos os exemplos, né? Mas na história, muito mais ainda. Então, só para entender assim, essa relação de poder sempre houve. Mas olha como Marcos vem trazendo o Evangelho como uma proposta de serviço, de submissão, de entrega. Agora o curioso aqui, até anotei aqui, o Evangelho de Marcos é o mais coeso, né? O mais enxuto, mais curtinho, comparado com os outros, Mateus, Lucas e João, tá? Só que é o mais intenso, ele é mais enxuto, mais curto, mas mais intenso no que diz respeito aos milagres e aos atos extraordinários de Jesus. Ele é o mais enxuto, mas assim, a gente vai ver, desde o capítulo 1 já vem trazendo milagre. E essas ações extraordinárias, esse poder de Jesus exercido sobre as enfermidades. Olha só, Jesus tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios e tem poder sobre a morte. Olha que conflito, amados, que contradição de conceito. Um Deus todo-poderoso que tem poder sobre as doenças, sobre a natureza, então de criação. Ele mandou o mar parar, o vento aquietar, tal. Sobre a morte, sobre demônios, poder sobre tudo isso. Ele é soberano sobre tudo isso. Mas o Marcos apresenta ele como servo. O poder que ele usa não é para se servir, mas é para servir. Tem uma frase famosa aí, né, de um filósofo contemporâneo, que ele diz: aquele que tem poder para se servir, não serve. Se nós usamos o nosso poder para sermos servidos e não para servir, esse poder não serve. Não é um poder legítimo, saudável, porque o poder que recebemos é para servir as pessoas, não é para ser servido por elas. Seja o poder intelectual, seja o poder físico, seja o poder econômico, seja o poder espiritual, eu digo religioso, eclesiástico,
seja o poder psicológico, qualquer tipo de poder que nós tenhamos, se não é para servir as pessoas, mas é para as pessoas nos servir, esse poder não tem origem no Evangelho. Coisa para a gente pensar. Alguém exercendo um poder em nome de Deus, né, para ser servido, isso está errado. Um líder religioso, um professor que usa o seu poder intelectual para manipular os alunos, para que pense segundo o que ele quer que os alunos pensem, impondo as suas ideias, não tem origem no Espírito Santo. Um pastor, um líder religioso que usa o seu poder administrativo, que tem poder de excluir alguém, tolher aqui, proibir ali, né? Tem esse poder administrativo. Ou o seu poder de influência como liderança, poder social, poder espiritual, religioso, eclesiástico. Se ele usa isso em seu benefício, em seu favor, para fazer o que ele quer das pessoas, tendo como propriedade aquilo tudo, primeiro que ele não entendeu o seu papel, quem ele é, quem são as pessoas, quem é Deus, e não leu ali o 1 Pedro capítulo 5, deve ter lido, mas não trouxe para o coração, né? Não aplica. Que Pedro diz assim: nós como pastores, presbíteros, pastores do rebanho de Deus, não devemos ter o rebanho de Deus como propriedade nossa. Ó, não por força, não por torpe ganância, porque é a herança de Deus. O poder que nós recebemos é para servir, não é para ser servido. Não é para impor sobre as pessoas as nossas vontades, nossos desejos, porque nós temos esses poderes. Porque poder de Deus sendo exercido para essas coisas tem uma origem satânica. O diabo recebeu poder e ele quis se servir e fazer com que as pessoas servissem ele. Foi dado poder por Deus, só que não foi usado na natureza de Deus, o Espírito de Deus. Olha que coisa interessante. Então, o Marcos ele traz aqui essa mensagem que é assim, vai na veia, né? Vai combatendo assim, confrontando aquilo que era a característica, a soberba, o orgulho, a vaidade dos romanos, que era exercer poder sobre os outros. Eu mando. Manda quem pode? Olha que frase satânica que nós usamos dentro das nossas igrejas. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é isso que Marcos ensina através do seu evangelho. Quem pode mandar? Jesus. Ele faz isso? Manda quem pode? Ele pode, mas não manda. Ele governa pela entrega, pelo serviço. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder, aqui, deixa eu ver, sobre a morte. Só que ele não usa esse poder, olha, em benefício próprio. Sobre a morte, ele tinha poder. Só quando chega a vez dele, ele se entrega, não usa esse poder em benefício próprio. Ele tem poder sobre a natureza, os homens em si. Quando vão prendê-lo, inclusive, Pedro diz, não, deixa comigo, vou defender. Pega a espada, vai dar na cabeça do... É que ele erra, né? Pega na orelha só, mas eu acho que ele mirou na cabeça. À noite, né? Meio descontrolado, sanguíneo. Já tinha dormido, que tinha acabado de acordar ali. Pronto, já estava bem assim, né? Enfim, aí Jesus disse, não, põe a espada aí da bainha. Se eu quisesse, olha o que Jesus fala para Pedro. Se eu quisesse agora, eu rogaria ao Pai. Ele enviaria 12 legiões de anjos. Na contagem romana, sabe quanto ia dar de anjo, amado? Eu acho que eu já falei para vocês em alguma ocasião, eu falei essa informação, não sei se vocês lembram. Estava à disposição de Jesus. Naquele momento, Jesus tinha o poder à sua disposição de 72 mil anjos. Se ele falasse, Pai, 72 mil anjos estariam ali em prontidão para defendê-lo. A gente precisa lembrar que um único anjo, o Antigo Testamento relata, um único anjo, em uma única noite, matou 185 mil soldados de guerra. Só para a gente entender o que um ser desse pode ter de poder investido por Deus. Um anjo matou 185 mil soldados de guerra em uma noite. Jesus tinha à sua disposição 72 mil anjos. Qual é o poder que Jesus tinha à disposição? O poder de destruir o universo, sem exagero nenhum. Eu não estou exagerando em nada falando isso.
Jesus tinha o poder de destruir o universo, os planetas, a galáxia e tudo que existisse mais. Só que ele fala, não, vocês estão me buscando? Está aqui, estou me entregando. Olha só, amados, isso não é uma lição para nós? Se esse Deus poderoso tinha todo o poder, tinha legitimidade de usar esse poder, era legítimo se ele usasse aquele poder, não estava errado. Ele não estava fazendo nada de errado. Os homens eram injustos, mas o que ele nos ensina? Que o poder nunca deve ser usado em benefício próprio, sempre com um propósito, em benefício das outras pessoas. Que coisa linda, né, Marcos? Quando ele foi tentar também, ele teve poder, né? Ele poderia transformar, né? O Satanás falou transformar a pedra em pão, né? Se atirar, os anjos iriam, né? Tinha todo o Mas poder. ele não usou. Olha o que Satanás faz com a gente. Você não é filho de Deus, você não é ungido, você não ora e as coisas acontecem, você não é homem de Deus, por que está na situação? Mas você é vaso. Aí a gente vai criando uns negócios doidos na cabeça, que tem uns irmãos aí que acham que ele pode orar inclusive para Deus, sabe? Prejudicar a vida do outro, porque ele é o poderoso, ele é ungido, isso é Satanás, amado, gerando no nosso coração esses pensamentos. Não, eu sou homem de Deus, tal, tenho poder, e a gente gosta de exercer e mostrar o poder. Isso envaidece, isso, sabe? Né? E as pessoas... Gosta quando as pessoas reconhecem o seu poder de oração. Terrível. Rapaz, Deus usa o íris, hein? Vaso de Deus, profeta. Abre a boca e Deus opera. Rapaz, Deus usa mesmo, hein? Expulsa demônio, cura enfermos. E na pregação, então? É vaso. Amados, pode ter certeza, lá no fundinho é Satanás falando isso. Através das pessoas. Porque vai enchendo aquilo que nós gostamos, que é a vaidade. Alimenta a carne, né? E a gente pensa que quanto mais poder glorifica a Deus. Depende. Tem poder que desonra a Deus. Tem poder exercido, explicitado, que desonra a Deus. Jesus operou milagres que ele falou assim, ó, não fala para ninguém não, tá? Milagre aqui, ó, não fala para ninguém. Volta lá, continua a sua vida. Né? Aí a pessoa meio ainda rebelde, mesmo sendo abençoado por Deus, foi lá e falou e prejudicou Jesus na missão que ele tinha, de entrar na cidade, fazer isso, aquilo. Então, muitas vezes, Jesus... Porque assim, tudo que Jesus deixava vir a público é porque tinha um propósito macro para as pessoas. Não era para ele ser evidenciado. Tem um texto muito interessante, acho que no Marcos eu não lembro se tem, mas é Mateus que fala, né? Ele não faria clamar, a sua voz não seria anunciada nas praças. Olha que coisa interessante, né? Isso é Isaías, na verdade, está citando Isaías. Então, esse que viria, mas não ia fazer um alarde, sabe? Colocar a sua foto assim né? Ou assim, tipo, culto tal, e o pregador é o fulano, aqui é a fotona dele. Ó o ministério, quem é o apóstolo? Ó, tá, não ia fazer isso não, né? Quando se coloca lá mais não sei o que lá, um monte de diploma, né? Ai, meu Deus do céu. Né? Eu nem estou dizendo que isso em si é errado o ato. Eu estou dizendo que pode estar por trás disso que é errado. Eu não estou dizendo que o ato em si, de você anunciar de repente o irmão e tal, o ato em si, o problema não é o ato, é o que está por trás disso e o que isso pode gerar. É a intenção, né, pastor? Então é isso que Marcos gloriar, né? vai trabalhando aqui, né? Vai trabalhando, porque quem é o público? Esses poderosos. Né? Por isso que a gente precisa ensinar, principalmente aqueles que vêm para o Evangelho, que tem um destaque na sociedade, tem seus poderes, é rico, é não sei o que, fala, opa, aqui não. Aqui você não é melhor do que ninguém. Você pode ser o cara respeitado lá porque é rico, porque tem muito intelecto, muito diploma, muito feito, é artista, é não sei o que. Aqui, o reino de Deus é outra história. Aqui você é mais um servo. Porque o teu Senhor, que é Deus, ele deu exemplo e ele veio para servir. Então, basta ser como o seu Senhor. Né? Então é por isso que a gente precisa quebrar, amados, essa proposta que muitas vezes a gente tem hierárquica de que pessoas elas são mais valiosas ou mais queridas por Deus do que outras, mais importantes. A gente precisa quebrar essa cultura, isso é da carne, é humano, né? A gente precisa pregar o Evangelho como Marcos aqui prega para esses poderosos. É servo. O maior aqui é o menor, o maior que serve mais, o maior aqui se entrega pelos outros.
Aquele que de fato tem mais recursos, usa esse recurso não para humilhar, não para manipular, oprimir, e sim para servir. Ele vai ter que renunciar mais. Né? Olha que coisa interessante, amado. Ele jamais vai poder usar, não deve usar nada que Deus lhe deu como recurso para se beneficiar, para prejudicar as outras pessoas, para manipular as outras pessoas. Mas pelo contrário, para servir as outras pessoas. Porque o poder é dado, tem que ser colocado aos pés da cruz. Né? E aí ele trabalha essa questão. Ele enfatiza a humanidade de Jesus, que se revela através da vida, da morte e da ressurreição. A ênfase aqui não é esse Deus poderoso, é enfatizar a humanidade de Jesus. Esse Deus se tornou homem, né? E ele é revelado através da vida de Jesus. Essa vida de entrega, essa vida de fragilidade. É um Deus que se mostra frágil, irmãos. Olha que coisa linda. Um Deus que se mostra frágil, a ponto de ir para a cruz. É por isso que olharam para Jesus assim, ó, na cruz, Isaías diz, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homens de dores, experimentados no trabalho, homens que viramos o rosto, era como uma raiz de terra seca. Ó, esse Deus que se fragiliza primeiro, no nascimento. Vocês conseguem imaginar esse Deus absurdo, que a gente não consegue imaginar, estou falando da situação. Consegue imaginar um Deus que cria tudo isso aqui, irmãos, que a gente nem sabe o que é exatamente a dimensão que tem no universo, tudo isso aqui? Esse Deus, um poder infinito, assim, imensurável, inimaginável, inconcebível. Esse Deus absurdo, que para nós é uma interrogação. Você consegue imaginar esse Deus se sujeitando à mente de um bebê? De um recém-nascido? Se colocando aos cuidados de um casal simples, nascer num lugarzinho onde os animais faziam a refeição. Esse Deus que se sujeita ao processo humano de falar papá, mamã, fazer um cocôzinho na fralda, aprender a andar, cair, se ralar, está aos cuidados de dois seres humanos frágeis, como eram José e Maria, limitados financeiramente, intelectualmente, espiritualmente. Dá para conceber a ideia de que um Deus se fragilizou no corpo de um bebê recém-nascido e que se sujeitou aos processos biológicos de desenvolvimento, intelectuais de desenvolvimento, sociais de desenvolvimento, de crescimento espiritual na compreensão de quem era Deus. Até os 12 anos ali já tinha, né? Mas até 12 anos todo esse processo. E o texto de Lucas, depois a gente vai estudar Lucas, capítulo 2, verso 52 ali, vai dizer que o menino Jesus crescia em sabedoria, em graça para com Deus, com os homens, e inteligência, né, intelecto e tal. Ele foi se desenvolvendo como qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Eu estou falando de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, ele desceu às partes mais baixas da terra. Não é só o inferno pela sua morte que ele desceu lá, mas desceu essas partes mais baixas da terra, que é isso aqui, ó. Se fez como um de nós, se apequenou. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, aniquilou-se, se esvaziou de si mesmo, sendo em forma de Deus, assumiu a forma humana, e achado em forma humana, se sujeitou como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus poderoso que se fragiliza, que se esvazia, que se entrega, irmãos. Esse é o nosso Senhor. É isso que o Marcos ele anuncia aqui, né? Olha só, então enfatiza a humanidade de Jesus. Enquanto é interessante esse negócio, né? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser menino. Eu acho interessante isso. Frase de efeito, vocês podem postar isso aí, pode falar, foi o André falou. Brincadeiras à parte, mas olha só, pensando nisso, só Deus quer ser menino, porque todo menino quer ser homem, né? Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser menino e se entrega. Foi menino. Não só quis, né? Como foi, mas ele teve o desejo, né? Então, como que Deus tem um desejo de inferioridade? Como que Deus tem um desejo de se reduzir
Como que o Criador, ele quer assumir uma forma de criatura tão pequena, tão frágil, tão débil, tão limitada? Porque Jesus se autolimitou. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas não usou as prerrogativas divinas. A onisciência, a onipotência, a onipresença, ele se esvazia disso, deixa de usar isso como direito legítimo e passa a se sujeitar àquilo que o Espírito Santo iria capacitando ele. É por isso que ele só começa o seu ministério após a descida do Espírito Santo, depois do batismo lá, onde unge ele. Isaías que diz isso, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os cortes de coração, dar liberdade, declarar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor e etc e tal. Então olha só, Jesus se sujeita, como filho, diz Hebreus, como filho aprendeu a obediência. Estou falando de Deus. Olha todos os processos. E a gente, ser humano, né? Às vezes não quer se sujeitar a tudo isso. Não, às vezes você teve o privilégio de estudar aí uns 5 anos a mais do que o outro, você já acha que é soberano. Eu sou professor, sou 20 anos que eu estudo, li a Bíblia um monte de vezes, fiz um monte de curso, vocês não sabem de nada, vocês querem argumentar. Olha, que o diabo vai criando na mente nossa. Então, se a gente não colocar tudo isso, amado, não fizermos como aqueles 24 anciãos que representam o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, sairmos dos nossos tronos, pegarmos as nossas coroas e lançarmos aos pés do Cordeiro, nós vamos na direção da soberba do diabo, que sendo criatura, quis se elevar acima do trono de Deus, quis ser Deus sendo criatura. Não é legítimo ele receber adoração, nem ter a autoridade de uma divindade. Ele não tem. É por isso que não é digno disso. Mas Deus, sendo Deus, se fez como homem, se esvaziou, se entregou pelos homens, na sua fragilidade. Ele se é digno de ser adorado, o Cordeiro, que foi morto, né? E ressuscitou. Mas vamos lá. Você me fez lembrar aí. Pastor, tropa de elite lá, quando o deputado chega lá, que está na blitz lá, que ele para aí, rapaz, você sabe o que ele está falando? É assim que o ser humano se soberbece, se engrandece, achando que é mais que tudo. É chamada carteirada, né, que a gente chama. É uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem está falando, é a carteirada. Um dia o rapaz disse assim: você é crente? Pastor. Tem uns irmãos, não tem? Os obreiros, os pastores têm dificuldade de ser chamado de irmão. Ô irmão tal, respeita pastor, rapaz. Evangelho, por favor, evangelista. Isso, os títulos, né, mano? Eu sou diácono. Isso, diácono, exato. Aí a gente vai criando essas loucuras, mano, né? Não, se não me chamar de professor, se não me chamar de pastor, se não me... Meu Deus do céu. O valor o que para Deus não tem valor nenhum, né? O que tem valor é a nossa prestação de serviço, né? Eu vejo às vezes... O cargo que nós executamos. Cada um, né, Márcio? Cada um fala o que quiser da sua vida. Mas às vezes eu vejo assim, tipo, cara, numa rede social, põe lá, pastor, doutor, fulano. Aí quando você vai às vezes chamar o cara, ô fulano, pastor fulano. Mas tá no seu RG isso? Está na certidão de nascimento? Seu nome é esse. Por que o título vem antes e é mais importante do seu próprio nome? Tem alguma coisa errada nessa sua concepção. Você acha então? E aí chama na igreja, tem que chamar de doutor, ou tem que chamar de pastor. Amado, no reino de Deus essas coisas não valem nada, não contam nada. Jesus, ele nunca falou, vocês têm que me chamar de tal e tal. Mestre, né? Não. Mestre. Ele diz, vocês fazem bem porque eu sou mesmo. Mas ele não se prendia a essas coisas. Não eram coisas que seguravam Jesus nas relações. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, o próprio Deus. Mas ele nunca se relacionou com as pessoas nesse poder esmagador de que está um superior diante delas. Pelo contrário, ele sempre se apresentou como aquele que veio para servi-las. E ele disse assim, vocês estão dizendo então que o maior é quem está à mesa, porque é servido? É isso que vocês estão falando? Jesus, então eu sou aquele que serve. No original lá está, eu sou diáconos.
Saiu da boca de Jesus. Eu sou diáconos. E tem pastor aí que, se ele for reconhecido errado lá no título, diácono, presbítero, evangelista, não, pastor, ficou ofendido. Olha que coisa doida, mano. Olha que coisa do inferno. É Satanás que planta essas coisas no coração dos homens. E a gente precisa entender. Olha como Marcos traz isso. E o que Marcos destaca, além da humanidade de Jesus, né? Ele destaca o reino de Deus entre os homens. Isso eu acho fantástico. Está aqui no capítulo 1, ó, verso 14 e 15, vamos ler? Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho falando sobre isso, né? Então, um destaque, o principal talvez, seja a humanidade de Jesus, no Evangelho segundo Marcos. E outro destaque aqui que vale a pena também a gente pensar, é o destaque, ele destaca, né, o reino de Deus entre os homens. O reino de Deus entre os homens, tá? Marcos aqui 1. Capítulo 1, verso 14 e 15. O reino de Deus entre os homens. Eu acho isso fantástico. Acredito que vale a pena a gente pensar com mais calma sobre isso, com mais profundidade sobre isso e trazer uns detalhes. O reino de Deus entre os homens. É isso que ele traz como... Amados, é por isso que eu já falei com vocês, né, destaquei em outras ocasiões. Se vocês não lembram, eu não falei, vocês me lembram, porque eu penso que já falei tudo, né? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que eu estou repetindo as coisas, a mesma coisa, esse tempo todo. Que é o seguinte, 14 e 15, mas acho que não leio não, vamos ler junto, né? Eu falo e vocês querem ler aí, né? Então eu vou falar só no final os versículos. Mas vamos lá, mas para a gente pensar. O reino de Deus, a gente não ora, venha a nós o teu reino. A gente já discutiu isso mais de uma vez, não é? O reino de Deus, a gente não ora, venha a nós o teu reino. Porque a Bíblia vai ensinar que a partir da vinda de Jesus, do relacionamento com Jesus, o reino de Deus ali já é uma realidade. O contato com Jesus é o próprio reino de Deus. O relacionamento com Jesus é o próprio reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa que vai vir. Para aquele que está em Cristo, o reino de Deus já é presente, já é realidade. Ele já participa do reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o próprio rei na relação com os outros. Não o reino que virá, é o reino que já veio através da pessoa de Jesus. Olha que coisa interessante aqui. Depois que João foi entregue à prisão, o Batista, né? Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu quero extrair com vocês aqui, tá? Alguns pensamentos a respeito de algumas expressões desses dois versículos. Primeiro, Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Então, o evangelho, que são as boas novas, né, que a gente já aprendeu, as notícias animadoras, as notícias boas. Quais são essas notícias boas? Sobre o reino de Deus. Então, ele veio pregando sobre o reino, é a principal mensagem, ou tudo deve girar em torno do reino de Deus. Eu penso que tudo que nós falarmos a respeito da Bíblia tem que girar em torno do reino de Deus. Tudo tem que convergir, sabe? Apontar para o reino de Deus. É isso que é o evangelho, o anúncio do reino de Deus. E ele diz assim: o tempo está cumprido, ou seja, é agora, já chegou. Quando ele diz o reino de Deus está próximo, ele não está dizendo que vai vir, cronologicamente está perto. Não é essa ideia. O reino de Deus está próximo, nessa proximidade de tempo. O reino de Deus está próximo porque agora está acessível. O reino de Deus está próximo porque antes não estava. O reino de Deus, ele estava muito longe dos seres humanos. Inclusive, na adoração, na liturgia, pouquíssimas pessoas eram autorizadas a se aproximarem de Deus. Uma vez por ano havia um sacrifício para toda a nação. Só os sacerdotes que tinham autorização de quando em quando para entrar na presença de Deus. Entrava no tabernáculo. Exato, que simbolizava a presença de Deus. Uma vez por ano, alguns poucos homens em toda a nação. Então era muito longe, um ritual desgraçado, uma liturgia sem fim, um monte de critério, tinha que ser no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa. Era muito sacrifício. Era um negócio assim desgraçado. Eu estou falando sem a graça, desgraçado nesse sentido, tá? E agora Jesus fala, qualquer um tem acesso. Todos têm acesso. Por que a viúva?
Nadab e Abiú? Nadab e Abiú. Levaram fogo estranho, não foi isso? Essa passagem de Levítico? É isso, foi fogo estranho. É isso, é esse mesmo? Fugiu o raciocínio. Tá. Nadab e Abiú foram mortos. O texto vai dizer que levaram fogo estranho. Não é isso? Levaram fogo estranho. Ou seja, eles tinham uma preparação todinha para fazer aquilo e por alguma falha deles, eles foram exterminados por isso. E hoje nós temos o tempo todo, né, para poder servir o Senhor, não temos que fazer aquela preparação, nós só temos que ser servo, aprender a ser servo. É participar do reino, né? Agora, no Nadab e Abiú, já que você perguntou, eles, possivelmente, me diz os estudiosos, por que Deus reprovou ali, por que aconteceu aquele juízo de Deus? O que era esse fogo estranho? Possivelmente era a lenha, né, o combustível para produzir o fogo, de uma origem não autorizada por Deus. Porque a gente precisa pensar de fato, o Antigo Testamento era tudo detalhado por Deus, tem que ser assim, 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 assado e tal. Então assim, mas ali era um certo tipo de desobediência, né? Quero fazer as coisas, mas do meu jeito. Quero fazer as coisas, mas quero adaptar e não quero respeitar e nem obedecer as diretrizes de Deus. Então é pedagógico, né? Todo o Antigo Testamento ele é muito pedagógico. Em tudo que ensina, em todas as ordens de Deus, existe um propósito definido ali. Existe uma pedagogia. Deus está ensinando as pessoas ali. É por isso. A questão da obediência, muito lá no Velho Testamento, mas é questão de obediência mesmo, né? Deus levava as pessoas a obedecer no detalhe ali, no sacrifício. Deus estava ensinando, né? É uma pedagogia a obedecerem a Deus, porque as ordens de Deus é para que essas pessoas pudessem ser forjadas, moldadas em um caráter santo. Né? Então não é uma proibição pela proibição, não é porque Deus era chato, não é porque Deus era estraga prazer. As ordens de Deus, os ensinamentos de Deus, eles nos protegem. É como uma cerca aqui, imagine que isso aqui, ó, Deus fala, vai até aqui é o limite. Isso aqui são as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Ah não, Senhor, eu vou passar. Tá, você vai cair no abismo, você vai morrer. Então as ordens, os mandamentos de Deus são cercas que nos protegem. Há caminhos que não parecem mas o fim é o caminho de morte. Então Deus estava colocando limites para que o homem não morresse pelo seu próprio pecado. Alguns pensam que Deus, os mandamentos de Deus, porque Deus é um Deus tirano, um Deus que estraga prazer, um Deus que proíbe pela proibição, não. Primeiro que Deus queria que eles entendessem. Só que o Antigo Testamento mostra que os homens não entendiam, mano. Eles queriam viver por uma obediência de regras e de mandamentos, pensando que aquilo, o obedecer pelo obedecer, era o suficiente. Não, Deus queria levar o entendimento. E o Novo Testamento, a nova aliança, Cristo vem para estar trazendo a compreensão, o entendimento dos seus servos. Ele não quer que sejam esses servos que obedecem ao seu Senhor cegamente. Não. Lá em João capítulo 15 ele diz assim, eu não chamo vocês mais de servos. Ele tinha falado antes, vocês me chamam de Senhor, faz bem, eu sou mesmo. Mas não quero chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Tenho que chamar de amigos. A relação aqui é relacional. O reino de Deus é relacional. Está próximo porque há contato pessoal de cada um, sem exceção. E a gente já combate aquela outra ideia lá. Ó. Tem uns que têm acesso a Deus, o Wi-Fi é cheio, ele tem conexão com Deus no último, né? Os outros não, tá ruim. Então precisa desse que está bom para acessar Deus. Era a ideia sacerdotal. Não, o pastor que é o sacerdote da igreja. Não tem esse conceito no Novo Testamento. Ah, eu sou o sacerdote sobre esse grupo. Não tem um conceito desse. Não, eu sou o profeta de Deus, eu sou o vaso de Deus, o canal de Deus. É através daquele... Não, aquele irmão lá que tem que orar. Porque é através dele e tal. Ora por mim, meu irmão, porque se eu orar, a minha oração não vale tanto quanto a sua. A gente vai criando esses negócios, amados, que não tem nada a ver com o evangelho, não. E vai criando essas vaidades, e a gente vai criando uns de fato são, né, mais e outros menos. Fulano é ungido. A Bíblia vai ensinar. Ungido é todo aquele que está em Cristo. Todo, sem exceção. O crente está começando agora, ou ainda que tem um monte de pecado para resolver, o vacilão mesmo, aquele que já alcançou uma certa maturidade, todos eles estão debaixo do guarda-chuva do Cristo.
Aliás, só existe um ungido. Na Bíblia só existe um ungido, um só, que é Jesus. A palavra Cristo, no grego, que vem do hebraico Messias, o Messias é traduzido por ungido. Cristo é traduzido por ungido. Só existe um que é ungido, que é o Cristo. Todos, sem exceção, pastor, novo convertido, quem manja muito de Bíblia, quem é ignorante de Bíblia, quem é usado por Deus através dos dons espirituais, quem não é usado por Deus nesses dons espirituais, e uns pensam que se não for usado pelos dons espirituais não é usado de jeito nenhum. Enfim, amado, pode ter aí os seus extremos. Todos eles igualmente são ungidos, porque eles estão debaixo da unção de Cristo. Porque a gente confunde unção com capacitações. Unção não tem nada a ver com isso. Aptidões, dons, ser usado por Deus, não tem nada a ver que é mais ungido ou menos ungido. A unção é uma só, mano. Estamos debaixo da unção de Cristo. Então todos somos ungidos. Esse reino que está acessível a todo um. A oração do pastor, a oração do cara que é usado por Deus, a oração do cara que é amadurecido, tem o mesmo acesso a Deus do que a oração do quem está chegando agora na história. De rei de Deus, do jovenzinho, do cara que pecou. O cara que pecou, vacilão, o cara, o Jacózão assim da vida, sabe, todo enrolado, os crentes enrolados, tem uns crentes enrolados, tem. Só que aí a Bíblia diz, eu sou o Deus de Jacó e o Deus de Israel. Mas não é a mesma pessoa? Jacó e Israel não é a mesma pessoa? E por que a Bíblia declara isso? Eu sou o Deus de Jacó e o Deus de Israel? Porque o Jacó era um cara todo enrolado, todo difícil demais. Cara difícil esse Jacózão. E tem Israel, que é a mesma pessoa, mas o amadurecido, foi trabalhado por Deus, teve encontro com Deus e teve uma guinada na sua vida. Mas Deus é Deus do Jacó e do Israel, é a mesma pessoa. Só que, sabe, irmãos, Deus se relaciona com todos eles. Agora, se eles desfrutam da comunhão com Deus, é outra história. Mas a disposição de Deus para eles, igualmente. A oração, se o Jacó fizer, Senhor, perdoa o meu pecado, tem a mesma validade do que esse Israel que fala, Senhor, perdoa o meu pecado. Os dois igualmente têm acesso. Esse aqui não precisa fazer mais campanha do que esse. Esse aqui não, aqui eu tenho que sacrificar mais, aqui para Deus perdoar o meu pecado, para Deus dar o jeito da minha vida, tem que ser assim. Esse aqui não, esse aqui já está de boa, Não, amados, a gente está falando de um Deus santo, perfeito. E de pessoas igualmente imperfeitas. Porque a nossa avaliação, se ela é horizontal, tipo assim, ó, Pezão comparado a mim. Pezão é muito mais espiritual, o cara é muito mais aprovado por Deus, cara, né? Vaso de Deus, intercessor e tal. André, meu Deus do céu, o cara meio, sabe, né? Aí a gente vai orando assim, fala, Senhor, ainda bem que eu não sou igual ao André, tô falando do Pezão, outro que está orando, o Pezão não ora assim, né? Aleluia, vamos lá. O outro fala assim, eu não sou nem igual a esse aqui, Senhor. Dou-te graça, porque eu não sou igual a esse pecador miserável, lazarento, desgraçado aqui, esse filho de Belial. Eu dou dízimo, jejuo 2 vezes no dia, na semana e tal. Lembra da parábola? Sim. Os dois subiram no templo, e aí o pecador desgraçado, que nem dava dízimo, nem jejuava, e não tinha nem coragem de olhar para Deus assim, ó, de orar assim, ó. Era assim, cabeça baixa e batendo no peito. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus pergunta, qual dos dois volta para sua casa justificado? O pecador, o miserável, aquele que reconhecia a sua realidade. E o outro que pensava que era melhor, na comparação com o pecador, que, amado, nossa referência não somos nós, amado. Eu posso até olhar para o cara assim e falar, esse é pior do que eu mesmo. E pode ser que seja. Pode ser que seja, tem um pecado, sabe, mais não vou dizer grave, mas mais explícito. Não se parece, não tem tanta característica como eu tenho em relação a Jesus. Pode ser que essa avaliação não seja errada na avaliação, na comparação. Mas a comparação não é entre nós dois. Eu não sou a referência e ele não é referência. Porque senão, a gente sempre vai procurar um piorzinho para falar assim, ainda bem que eu não sou igual a esse. Graças a Deus, tem pessoas que lidam assim com a sua vida, né? Eles pautam a vida assim, é o outro, né? Isso aqui é ruim, graças a Deus eu estou melhor, estou bem, não faço isso, e às vezes é verdade, não faz, moralmente é melhor, eticamente é melhor. Mas o que isso quer dizer? Nada, porque a nossa comparação é diante do santo, é diante do perfeito, é diante de Deus. Então nessa comparação eu falo, de você, viu?
Se conserta com Deus. Ó o dedão do profeta aqui, ó, no nariz do outro. Se converte. Ah, de você, seu bêbado, seu fofoqueiro, seu não sei o que, tal. Aí vai aqui, aí de você, aí de você. Aí, em um certo momento, ele tem uma relação com Deus e olha Deus vindo assim na sua santidade, ele diz: ai de mim, que sou um pecador, habito no povo de impuros lábios e tenho um lábio impuro. Tanto é que Deus precisou purificar os meus lábios com uma brasa que um anjo teve que enviar, irmãos, para purificar os meus lábios. Aí o profeta disse: ai de mim, porque está falando ai dos outros, porque a comparação era entre eles. Mas quando viu Deus, disse: ai de mim. Eu e todo mundo aqui estamos lascados do mesmo jeito. Ele chegou o próprio eu, né? Então, quando a gente entende que o reino de Deus é esse reino por causa do rei e é acessível a todos, amados, essas coisas vão ser desconstruídas no nosso coração, na nossa mente. Já não há mais essa possibilidade de eu me relacionar com superioridade e inferioridade, com mais e menos, né? Com quem agrada mais a Deus ou agrada menos a Deus. Não há mais. Então, André, assim, o que hoje, uma coisa assim que eu fico me perguntando, essa forma do eu entender, o eu querer, né, enxergar, assim, não estou falando de mim, da minha pessoa, mas as pessoas que hoje vivem dentro das congregações, né, dentro dos templos, enxergar que o Evangelho é uma coisa que somente fica preso ali naquele grupo, né? Isso me deixa um pouco assim, um pouco pensativo. O exclusivismo, né? Porque tipo assim, poxa, será que crente se acha salvo porque faz parte de um grupo social? Essas pessoas não buscam um crescimento, porque o maior fruto que nós devemos mostrar para o mundo é o fruto de arrependimento e justiça. Isso faz com que eu venha me alimentar da palavra de Deus e viver o reino de Deus. Eclesia, chamado para fora. E as pessoas hoje estão pensando que salvação é viver preso aqui dentro de grandes eventos, com pensamentos fechados. E quando você olha para o seu redor, você fala: meu Deus, o povo desacreditou na igreja, porque a igreja acha que é um grupinho, né, de pessoas que não se misturam Com a gentalha. com as pessoas. Não se mistura com a gentalha, né? É o clube santo. Nós somos o clube santo, né? Nós somos os melhores. Por não entender, inclusive, que o reino de Deus é relacional. E as pessoas que estão dentro da igreja, muitas das pessoas estão, eu fico imaginando assim, se Jesus vem hoje e faz uma pergunta assim para cada um de nós: você quer o quê? Você quer ser aquele que vai lá fora e cumpre o meu chamado, ou você quer ficar aqui dentro somente se alimentando, vendo milagre? É isso que nós vivemos dentro da igreja. Então, agora a importância de entendermos o Evangelho, a mensagem de Jesus. Sim. E esses conceitos, né? Eu vou parar por aqui, porque se eu entrar em outro ponto aqui, que diz respeito ao mesmo texto, tá? Mas eu quero, né, prosseguir e detalhar um pouco mais, agora não vai dar tempo. Mas vocês me lembram, no começo da aula que vem, vou deixar até gravado aqui, no começo da aula que vem a gente vai retomar aqui, né? Que o Marcos está, o reino de Deus entre os homens, porém ainda não consumado. O reino de Deus veio entre os homens, mas ainda não foi consumado, ele só veio, não está consumado, tá? E também sobre o discipulado radical. Esse é o ponto que eu quero começar a próxima aula, para a gente dar continuidade a esse pensamento. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus